Creio que Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você, amém? Vamos receber com palmas para Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos fazer uma oração pela vida do João. Pai, te louvo, Pai, te agradeço por essa noite, pelos homens que estão aqui nesse lugar, meu Deus. E agora, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, meu Pai. Derrama, Pai, aquilo que o Senhor tem derramado por esses dias sobre o João, para que o Senhor possa, para que ele possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, usa ele uma vez mais, para a glória do teu nome, assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Queria pedir um favor a vocês, se a gente pudesse ocupar as cadeiras da frente, a gente estar mais próximo, olhar no olho. Fica aí na frente, viu? Já tô aqui. Se aproxime da palavra, né? Bom, obrigado aí por atender o pedido. Gostaria que vocês ficassem de pé, com reverência à palavra. Colocassem suas Bíblias lá no livro de Jonas, capítulo 1, para a gente estar lendo aí o versículo, um dos versículos chaves para essa noite. Estou muito feliz enquanto você procura, vou agradecendo a Deus, ao pastor, à liderança que confiou esse convite aí, uma honra para mim estar ministrando no primeiro Encontro dos Homens aqui em 2026. E eu creio que o Senhor é um início, né, de muitas coisas a qual o Senhor vai falar e vai fazer em nossas vidas. Todos acharam? Jonas capítulo 1. Antes de Miqueias, é isso? Antes de Miqueias, vem o capítulo de Jonas, amém? Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, ou levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, e pregue ou grite contra ela, anuncie, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Em outras versões, chegou à minha presença. Pode guardar sua Bíblia, fica de pé ainda. Gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar. Feche seus olhos. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ouvir a tua voz. Diga: Senhor Jesus, sensibiliza o meu coração para a tua palavra. Assim eu recebo, assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Bom, aqui a gente, possivelmente você já ouviu a história de Jonas. E se talvez eu perguntar aqui cada um o que é que se passou na vida de Jonas, cada um possa trazer do seu próprio jeitinho a real história daquilo que Deus fez na vida de Jonas. E eu já tinha rascunhado algo em relação a Jonas, mas quando eu comecei a meditar, me veio um outro rascunho que eu não consegui trazer para a Bíblia, eu tive que trazer para o caderno para poder repartir com vocês alguns pontos. A gente leu Jonas capítulo 1, que vai dizer: vá depressa, em outras versões, à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade ou a sua iniquidade subiu até a minha presença. É interessante que em Jonas capítulo 1, versículo 1, nós veremos Deus falando com ele e levantando 3 pontos em relação a essa chamada de Jonas. O primeiro ponto eu gostaria que você repetisse comigo, que é direção. Mais forte: direção, propósito e urgência. Deus vai chamar Jonas e vai levantar basicamente esses 3 pontos em relação a algo em que
que esteja envolvido com o versículo 1 e 2, que é direção, propósito e urgência. Uma das coisas que eu queria trazer clareza para vocês nessa mensagem, que talvez vai servir tanto para essa quanto as dezenas a quais iremos ouvir durante esse ano de 2026, é que quando nós meditamos na palavra e vemos que Deus ministrou a Jonas isso aqui, falando com Jonas, Deus agora, por meio da sua palavra, que cremos que é a palavra dele, que é a voz dele, é Deus falando conosco, não é mais sobre Jonas agora, mas Deus quer falar comigo, como se eu fosse o Jonas aqui agora. E da mesma forma que Deus já falou com Jonas, dizendo: levanta, vai depressa, é lá em Nínive, esse povo aqui tem me inquietado devido à sua maldade, e o chamado de Jonas tem 3 pontos, que é direção, propósito e urgência. Agora eu e você temos que nos colocar no lugar de Jonas e entender que o nosso chamado também tem a ver com direção, propósito e urgência. Eu não sei qual é ele, mas está instalado em seu coração, tem algo liberado para você relacionado a direção, propósito e urgência. Então, quando eu também recebo essa chamada, a Bíblia vai mostrar que Jonas ele não corresponde conforme a vontade de Deus. A Bíblia vai mostrar que Jonas ele foge. Então, Jonas no versículo 13 ele vai fugir. Deus fala: levanta e vai a Nínive. A Bíblia fala que ele levanta e ele foge. Ou seja, se eu entendo que agora não é sobre Jonas, isso aqui é Deus falando comigo como se eu fosse o Jonas, eu preciso me posicionar em relação a isso. O que está escrito aqui é para estar instalado nisso aqui, e isso aqui também ser revelação para a minha vida, para que eu possa tomar os próximos passos de 2026, os meus próximos passos de amanhã, os próximos passos que vai me levar para o meu futuro. Somos resultados das nossas escolhas, e Jonas fez a escolha dele. Levantou e não foi para Nínive, mas levantou e fugiu. Então talvez quantas vezes eu e você já fugimos quando Deus levantou, mandou você levantar e disse: vai. Quantas vezes você levantou e correu? Quantas vezes você levantou e fugiu? A Bíblia vai mostrar que Jonas, ele recebe um convite, ele é chamado por Deus para fazer isso. É interessante que, apesar de ser Deus chamando Jonas, houve uma resistência de Jonas. Apesar de ser Deus te chamando, você ainda resiste. Apesar de ser o homem a qual criou os céus e a terra, o homem a qual é responsável em entregar a sua vida por amor a você, por perdoar você, por liberar graça e te abençoar dia após dia, quando esse mesmo homem, a qual é chamado Jesus Cristo, te chama para fazer algo, você levanta e foge. Fugimos num convite a qual é Deus me chamando, o Criador do céu e da terra. E é interessante porque quando se fala de convite e fugir ou aceitar, nós podemos ver que é mais difícil você dizer um não para um convite humano do que um convite divino. Muitas vezes as pessoas chegam: olha, tem como tu dar uma passadinha aqui em casa que vai ter um churrasco. O pessoal não é crente, mas é gente da gente. Você levanta, na maioria das vezes vai. Olha, tem como tu colar aqui no futebol, o pessoal não é crente não, mas é tudo amigo. Muitas vezes levantamos e vamos. Olha, vai ter um aniversário do meu tio aqui, vai ser só uma cervejinha de leve, mas não tem briga não, é tudo família. Você levanta e vai. Mas quando Deus te chama, você muitas vezes levanta e foge. Aí às vezes Deus quer pegar o bicu na oportunidade, já que tu vai estar num lugar onde não tem crente, ele fala: olha, tu vai lá pro futebol, né? Então eu vou te usar lá. Aí às vezes você cancela o convite, porque Deus está dizendo que vai te usar lá. Aí Deus fala: olha, tu vai pro aniversário, né? Eu vou querer te usar lá, vice. Aí tu, eita, vai dar para mim mais não, nego. Vai dar para mim não, porque aconteceu uma situação aqui. Aí Deus vê que tu tá indo pro churrasco com teus amigos das antigas, que não é crente. Deus fala: olha, já que tu vai para lá, eu vou te usar, tá bom? E aí você acaba fugindo. Nos encontramos algumas vezes nessas posições de dizer sim para o chamado do homem, para o convite do homem, mas quando é Deus me chamando para me usar, para me fazer de ferramenta para poder abençoar o outro, para poder me usar, para de forma que ele se revele através de mim,
fim da minha vida, nós levantamos e fugimos. E aqui tem algo muito sério que eu queria compartilhar com vocês em relação a fugir daquilo que Deus te chama para fazer. Quando eu fujo daquilo que Deus me chama para fazer, isso vai revelar o meu nível de covardia. Quanto mais covarde eu sou em aceitar aquilo que Deus me chama para fazer, isso vai refletir em outras áreas da minha vida. Muitas vezes, quando eu sou covarde em aceitar o chamado de Deus para mim, não tenho peito, não sou homem suficiente, isso faz com que eu também seja frouxo em outras áreas. Aí você fala, rapaz, fulano, o filho de fulano, bota ele no bolso, bota para torar, o pirraia tira a onda. Não é porque, não é ele o filho, é porque ele é covarde em aceitar o chamado de Deus, e isso vai refletindo nas áreas da sua vida. Rapaz, no relacionamento de fulano é só a graça. Acontece X, A e B e o cara não se posiciona. Não é sobre ele que é mole, é porque a covardia dele já começa do convite de Deus a qual ele não consegue aceitar para a vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando eu sou frouxo em não aceitar um chamado que o Deus que me amou, o Deus que me perdoou, o Deus que transformou a minha vida, aquele que fala comigo, aquele que quer meu bem, que quer levar para a minha eternidade, se eu não consigo ser corajoso o suficiente de aceitar o chamado de Deus, eu serei fraco em outras áreas. Casamento, na questão de paternidade com o filho, isso vai refletir em outros lugares. E você fala, rapaz, eu não sei porque quando ele fala, eu não consigo reagir contra o meu filho. É porque você não consegue aceitar o chamado de Deus, cara. Porque quando Deus te dá uma missão, você fala, meu irmão, eu me garanto, Jesus, eis-me aqui, quem vai sou eu. E quando você vê de fato o seu posicionamento diante de Deus, na sua casa você será um belo sacerdote. Como um pai você será um belo pai. Como um filho você será um belo filho. Na sua casa não é qualquer pessoa que entra não. Na sua casa não é qualquer pessoa que vai chegar e fazer o que quer. Você vai dizer, não, meu irmão, eu tenho peito para te responder. Aleluia. Eu tenho sim autoridade para dizer não para você, dizer que você está errado. Cara, eu sou um filho, velho. Mas por quê? A minha covardia vai me gerar a ser covarde em outros lugares. Jonas, ele foi covarde, meu irmão, ele fugiu. Mas a Bíblia vai falar que Jonas não fala não. A Bíblia fala que Jonas foge. E aqui tem algo muito clichê, mas eu preciso falar isso porque é um fato. Aquilo que eu faço fala mais daquilo que eu falo. Ou seja, Jonas não disse não, mas o seu comportamento falou que não. E isso tem mais significância do que falar. Quer um exemplo? Tem pessoas que nunca disseram que não iam para o evangelismo na praça de Camaragibe. E elas nunca foram. Ou seja, elas nunca me disseram não. Mas por elas nunca irem, elas me disseram não. Quem está entendendo isso? Amém. Ou seja, aquilo que você fala com a boca, meu irmão, precisa ser confirmado com suas atitudes. Tem pessoas que falam, Deus, eu quero conhecer a tua palavra, Deus, eu quero ter discernimento da tua mensagem. Quarta-feira, estudo bíblico. Hoje vai dar nada. Olha o que você falou. Eu quero entender a Bíblia. Eu quero discernir o que Deus está falando através da palavra. Mas quando é quarta-feira, você não vem. Você fala, Deus, eu quero ser usado por ti. Sabe, tem evangelismo. Hoje vai dar para mim não. Olha o que você fala. Eu quero ser usado. Mas as suas atitudes são totalmente contrárias. Jonas falou não sem dizer não. E talvez essa seja uma das realidades aqui que esteja acontecendo comigo ou com você. Quantas vezes a gente não disse não, mas por não ter feito nada, a gente já falou não. Não somente para o pastor, para o seu líder, para o ministério ao qual você faz parte, mas para Deus. Esse ano eu não vou prometer nada. Cara, se você não prometeu nada, não fez nada, foi a mesma coisa. Eu só vou querer fazer. Seja uma pessoa de atitude, seja contrário àquilo que Jonas fez. Jonas recebeu um convite especial, meu irmão. Existem pessoas clamando para ouvir a voz de Deus. E talvez você já ouviu e você pegou aquilo, arrancou do seu orelha e disse, meu irmão, agora não. E tem pessoas agora de joelhos dizendo assim, Deus fala comigo. Libera uma palavra, levanta alguém, Glória a Deus. manda um versículo, bota um louvor, Deus, fala comigo. E Deus disse, eu te chamei para isso, te chamei para isso, te chamei para isso. E a gente pega essa palavra e fala, agora não, porque tem umas coisas pessoais minhas para eu fazer ainda.
Tem coisas ainda que não vai dar para agora porque minha agenda está cheia. O ano começou agora, é coisa de menina, é escola, é matrícula e o trabalho está mais ou menos. E Deus te chamando. E tem gente clamando para ouvir a voz de Deus. E eu e você desperdiçando as oportunidades a qual Deus tem te confiado, meu irmão. Essa mensagem aqui, quando eu cheguei, estava tocando um hino sobre chamado. Eu disse, Deus, muito obrigado, porque o tema da mensagem é sobre obedecer o chamado e desobedecer o chamado. E quando eu chego e está tocando louvor, eu disse, meu irmão, glória a Deus. Meditei na palavra certa, fui pela direção correta. E uma das coisas que eu quero também compartilhar, aproveitando que é culto de homens. Geralmente o homem que foge do chamado de Deus, ele sempre acha que está no controle. Rapaz, eu recebi uma palavra, uma profecia no aniversário, o cara botou a mão no meu peito e disse A, B e C, mas não acho que não é no tempo de Deus, não vou fazer isso agora não. Ele mandou eu jejuar mais, orar mais, ler mais, disse que Deus ia me usar. E às vezes a gente, por tomar certas decisões, por resistir, por fugir, a gente acha que está no controle. Jonas também pensou isso, tá? Quando Jonas fala o quê? Nínive, ou nada. Aí tem todo o contexto da família de Jonas e tal, que sofreu na cidade de Nínive, mas eu não quero entrar nesse ponto. Mas Jonas toma uma decisão achando que ele está no controle, até Deus intervir no seu caminho. No momento enquanto você já recebeu o chamado e você toma suas decisões em fazer ou não fazer, querer ou não querer, tudo certo, mas cuidado. Quando Deus vier para intervir, meu irmão, vai ser para jogar do barco. Vai ser para momentos a qual você nunca desejou e vai dizer assim, cara, eu não desejo passar, não desejo que ninguém passe por aquilo que eu passei. Então tome cuidado com o seu poder de decidir fazer o que você bem quer, porque se Deus vier intervir em meio à sua desobediência, meu irmão, eu não quero estar na sua pele, sabe? E se isso acontecer comigo também, eu não quero que você esteja na minha, porque quando Deus chama é porque é algo proposital. Ele é soberano sobre a sua vida, meu irmão. Apesar de se eu já sou mal de idade, eu me sustento, ele é soberano. Ele se sobressai. No versículo 1 e 2 veremos Deus chamando Jonas. No versículo 3 veremos Jonas fugindo. No versículo 4, no 3, vemos a desobediência. No versículo 4, Jonas começa a perder a paz. No versículo 5, Jonas começa a colocar outros em risco. No versículo 7, ele foi exposto publicamente, humilhado publicamente. No versículo 15, ele afundou espiritualmente. Começou com um chamado, foi para uma desobediência e a vida espiritual começou a cair. Talvez você já passou por isso. Então você fala, esse ano agora o negócio é pegar fogo. Aí começa uma vida de desobediência. Começa a vida de desobediência e aí começa a vir as consequências. A Bíblia fala que Jonas começa a perder a paz. Ele começa a ficar conturbado com as situações porque Deus começou a intervir. E aí eu faço uma pergunta para você, será que vale a pena você dizer que crê em Deus e que ama a Deus e que gosta da sua palavra e é isso que lhe importa e viver sem paz? A Bíblia mostrando que Ele é o príncipe da paz e o Deus que você serve tira a sua, você consegue, não é que Ele tire a sua, é que você fica sem paz por não conseguir obedecer. Não vai valer a pena dizer que é crente e viver sem paz. Não faz sentido, porque o que o mundo está buscando é o que a gente já tem, que é a paz que excede todo entendimento. Aí ele vem te conhecer como crente e ouve a tua história e fala, meu irmão, tu é crente, que é para ter paz, tu está sem, como é que eu quero fazer parte de um negócio desse? Desobediência. E quando o mundo encontra um crente desobediente, cara, o mundo, ele quer se afastar mais ainda da pessoa de Deus, que não tem nada a ver com a minha desobediência. A Bíblia fala que Jonas, por desobediência, coloca outros em risco. Eu não sei se vai valer a pena para você viver uma vida de desobediência, colocando a sua família em risco, porque isso sobrecai sobre ela. Se você é um pai de família, se você é um homem casado, isso vai respingar na sua família de algum momento. Em alguma vez isso vai dizer assim, rapaz, minha mulher não tem nada a ver, mas está no barco com ela, vai sofrer também.
Os outros que estavam com Jonas tinham nada a ver com as decisões de Jonas, mas porque Jonas estava no barco, eles também iriam sofrer a consequência. Meu irmão, se você é casado, se você tem filhos, não é para você dizer assim. Eu escutei uma frase de um empresário que ele fala assim: algumas pessoas, antes do empresário demitir, aí as pessoas chegam: rapaz, fulano tem 2 filhos, faz isso não. Aí o empresário fala: oxente, quem tem que pensar nos filhos deles é ele, não sou eu, não. Antes de ele fazer qualquer coisa errada, é ele que tem que pensar no filho dele, não é eu que sou um empresário. Meu irmão, não é Deus que tem que dizer assim: Deus, faça isso comigo não, porque eu tenho família. É você que tem que se preocupar primeiro com isso. Eu tenho um casamento, eu preciso zelar, eu preciso guardar a minha vida espiritual, eu preciso guardar a minha vida familiar para poder manter todos eles bem. É consequência, meu irmão. Será que vale a pena você viver uma vida em desobediência, prejudicando sua mulher, sabe, sua mãe, se você mora com sua mãe, com seus filhos, você vê seus filhos sofrendo consequências de sua desobediência? Será que vale a pena? Jonas passou por isso, ele colocou outros em risco por conta de sua desobediência. E aqui vem a parte moral, vem a questão da reputação. Jonas, ele foi exposto publicamente. Olha, meu irmão, o erro está em tu. O problema disso aqui é tu. Para fora do barco. Cara, a vida cristã você consegue performar bem. Dá para coreografar. O pastor estava falando sobre isso aqui. A gente pode botar um terno, pode mudar o estilo, mudar o linguajar. Mas quando Deus intervém, você pode ser literalmente envergonhado. É o momento que a máscara cai. É o momento que aquilo que você não queria que os outros soubessem, todos irão saber. Jonas não queria, mas não queria estar no cantinho dele ali, ó, achando que estava tudo bem, mas foi exposto. Não vai valer a pena viver uma vida cristã 007, disfarçando que está tudo certo, disfarçando que você lê, disfarçando que você ora, disfarçando que você faz seu devocional, disfarçando que você busca pela madrugada, disfarçando que você está buscando ser um crente. Não vai valer a pena, porque se isso não for literalmente verdade, vai vir a exposição. Seja você e Deus ali, ou vai ser publicamente, porque vai depender muito do teu nível de desobediência. A Bíblia fala que ele afundou espiritualmente. Dá para viver uma vida cristã paralela? Dá. Existe a prova aí, né? Quantos ministérios têm caído, infelizmente, nos dias atuais, de pastores que levaram esse estilo de vida, líderes que levaram um estilo de vida totalmente deturpado, troncho da presença de Deus. Chegou um momento a qual foi exposto a sua vergonha, publicamente, em rede social, em rede nacional, em todo ministério, a qual, destronou toda a igreja, todo o ministério. Pessoas saíram, pessoas afastaram, pessoas deixaram de acreditar naquilo que é Deus, naquilo que é santo, aquilo que se prega num púlpito, porque foi exposto à desobediência de um homem de Deus, de um servo de Deus, ou que se dizia ser, que talvez até o momento ele era, e ali ele viu que dava para ficar em desobediência e não estava acontecendo nada, Deus não estava intervindo. Mas quando Deus vem, cara, Ele não vem para o teu mal. Não foi para o mal de Jonas essa intervenção de Deus. Foi dolorido, sabe? E precisamos discernir isso. Dói mais a alma do que na carne. Obedecer a Deus dói na carne, mas desobedecer a Deus dói na alma. A dor da carne você já sentiu, meu irmão. Você já foi decepcionado por alguma pessoa, você já foi traído por alguém, você já jogou expectativas em algo e totalmente frustrou. Na carne você já está acostumado a sofrer, mas na alma talvez você não esteja. E uma dor na alma inquieta um ser humano. Uma dor na alma pode até mesmo adoecer. Uma dor na alma é uma dor a qual você procura a resposta em meio às suas interrogações, e enquanto o seu pecado e desobediência não é confrontado, você vai ficar se perguntando por que está acontecendo, por que está acontecendo, mas lá no fundo você sabe como é que você está andando, você sabe qual é a linha que você está percorrendo. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então Deus aqui ele vai levantar Jonas para um chamado. Jonas rejeita esse chamado, e tem algo muito impressionante em relação ao chamado que precisamos discernir. O que é ser chamado por Deus? Ser chamado por Deus é um convite soberano
da parte do Senhor em te convidar, em abrir mão, em fazer você abrir mão da sua vida pensando em você e passar a viver uma vida para honra, glória, louvor e missão segundo o seu coração. Ou seja, é uma convocação santa para você abrir mão de você mesmo, para viver para a glória dele, para viver, fazer da sua vida um tipo de adoração que agrada o coração de Deus. Isso é um chamado da parte de Deus. Mas precisamos entender que o chamado tem dois âmbitos. Existe o chamado geral, que é para todo mundo, e existe chamados específicos. Chamado geral, todo mundo foi chamado para ser salvo. Essa é a intenção do coração de Deus, que todos sejam salvos. Nós também fomos chamados para o arrependimento e para a santidade. A Bíblia vai falar em 1 Pedro, sede santo, porque eu sou santo. É um chamado para todo mundo. Lá a Bíblia vai falar também, vai mostrar que nós somos chamados para viver em comunhão com Cristo. A Bíblia vai mostrar que somos chamados para amar a Deus, amar o próximo e servir pessoas. Chamado geral, Deus também vai mostrar que o chamado geral para todo cristão é de ser testemunha, um anunciante, um pregador de sua palavra. Não é algo específico o evangelismo, anunciar Deus por meio do seu testemunho, por meio da sua fé. É algo geral para todo cristão. Mas também existem os chamados específicos, que aí já fala, é individual. Por exemplo, Jeremias, a Bíblia fala que em Jeremias capítulo 1, Deus chama Jeremias antes do ventre da sua mãe e lhe dá como profeta. É um chamado específico. Possivelmente você também já conhece a história de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. A Bíblia vai falar que o Senhor chamou Samuel. É específico, é único. A Bíblia vai mostrar também em Atos capítulo 9, versículo 15, 16, ou é o 14, 15, a qual Deus pede para Ananias ir até Paulo, e Ananias dá um pé para trás, e rapaz, esse homem é perigoso, e a Bíblia fala que Deus diz, eu o escolhi, eu o chamei para trabalhar, e esse será alguém que carregará o meu nome. Um chamado específico. Você talvez já recebeu o seu chamado, e talvez você tenha fugido dele. Talvez você já tenha recebido esse convite de Deus para algo específico, para ser salvo, ok, para viver em comunhão com Cristo, ok, para poder servir, amar pessoas, ok, para ser uma testemunha, mas também Deus tem um chamado específico para cada um de você. Então, quando você não consegue aceitar esse chamado, você vira um crente com crise de identidade, que é uma outra questão que eu quero falar. Quando você não sabe para onde você está indo, o que é que Deus quer da sua vida, isso gera uma confusão, e quando gera uma confusão na mente, é onde o diabo mais turbina seu coração e sua mente para dizer, está vendo? Está no caminho errado, Deus nunca te chamou para isso não. Isso aí não é para ti, por conta da confusão que é gerada em sua mente por não responder a um convite que Deus já te fez. E aí a pessoa fica confusa, a pessoa não sabe o que ela não sabe se é realmente para estar fazendo aquilo que está fazendo, se esse negócio de igreja é para ela, se esse negócio de ser chamado, usado por Deus, é realmente algo da carne dela, ou foi algo que Deus mesmo falou para mim. Gera crise de identidade. E na crise de identidade há confusão. Imagina alguém te chamando você por um nome que não é seu. Sabe, como é que eu posso te abençoar chamando o teu nome, mas chamando o seu nome, você não sabe que seu nome é o seu nome. Veja que coisa estranha. É como Deus chamando um filho dele, mas o filho dele não sabe quem ele é. E aí perde de receber aquilo que tem para receber da parte do Senhor. Identidade é coisa séria e precisamos ter clareza em relação a isso. Sabe? Nós iremos identificar qual é nossa identidade quando nós conseguimos responder duas perguntas. Se eu e você conseguir responder duas perguntas, a probabilidade de a gente identificar o nosso chamado é muito grande. E eu queria compartilhar essas duas perguntas. Vou trazer a resposta. Eu não vim aqui trazer interrogação e dúvida, mas eu quero trazer a resposta também do seu coração. A pergunta é: quem você é? Me diga quem você é, sem dizer o que você tem, sem dizer o que você faz. Isso é tua identidade. Me diga quem você é. Imagina se eu parar agora e dizer, me diga quem você é, sem você dizer o que você tem e sem dizer o que você faz. A sua resposta é a sua identidade. Essa pergunta de fato é um pouco profunda, mas eu quero trazer clareza para você como
cristão. Se alguém pergunta para você quem você é, sem dizer o que você é, sem dizer o que você tem, sem dizer o que você faz, a Bíblia vai dizer que eu sou imagem e semelhança do Criador, amém? A Bíblia vai dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que eu sou amado e perdoado em Deus. A Bíblia vai mostrar que o meu chamado é para ganhar, consolidar, discipular e enviar pessoas para resgate de outros. Essa é a minha identidade. Eu não preciso, quando você é reconhecido na igreja por aquilo que você tem, isso não é sua identidade. Quando você é reconhecido pela igreja por aquilo que você faz, isso também não é identidade. Identidade é aquilo que Deus declarou sobre sua vida. Você é filho amado, você é salvo em Cristo Jesus, você é amado e perdoado. Seu chamado é para ganhar, consolidar, amar, servir, enviar pessoas. Quem está entendendo? Aleluia. Isso é identidade. Quando você tem clareza em relação a isso, aquilo que é chamado fica mais fácil. Quando você tem clareza sobre sua identidade, aceitar o chamado fica muito mais fácil, porque você sabe quem você é. Você sabe porque você está aqui, você sabe que isso aqui é um propósito de Deus. Não, o que é propósito? É motivo. Você vai identificar um motivo que Deus te chamou. Quando você aceita o chamado, quando você sabe quem é a sua identidade, você fala, já estou entendendo, Deus. Pode mandar. Olha, João, eu vou querer que tu lidere mais de 150 jovens no Equibalo. Irmão, qual o motivo? Eu já sei quem é a minha identidade. Eu já sei qual é o meu chamado. Então aceitar o propósito fica muito mais fácil. Amém? Precisamos entender isso. João, eu não consigo aceitar. É por conta da crise da identidade, irmão. É porque a Bíblia, eu fui no radical e já um irmão lá fora, e eu fui para um congresso e a irmã chegou aqui e decretou, mas eu não consigo. É crise de identidade. Você precisa aceitar a identidade a qual é sua. E não tem como Deus dizer assim, Laércio, recebe. E tu, quem é Laércio? No mundo espiritual, filho, você rapaz está falando com alguém da igreja. Mas ele está apontando para tu e dizendo, filho, você rapaz, eu sou filho mesmo. Eu sou amado mesmo, eu sou perdoado mesmo. Eu sou salvo mesmo. Eu sou a sua imagem e semelhança mesmo. E aí fica difícil de Deus entregar algo a quem não consegue reconhecer quem é. Não consegue aceitar o sacrifício na cruz. Ter clareza na verdade. Eu espero que o Espírito Santo esteja trazendo clareza para você em relação a uma identidade a qual você se esqueceu. Uma identidade talvez que você não lembrava. Uma identidade talvez que você nem sabia que era sua. E isso impede de você receber algumas coisas. Sabe? Existe humanamente, quando alguém vai receber algo, fulano está aí, tá, pode pegar. Ciclano chegou, pode pegar. Ou seja, existe alguém que te chama e existe você que reconhece que é com você. E existe Deus dizendo assim, eu estou com uma missão para isso aqui. E aquele que não consegue reconhecer quem ele é, ele fala, rapaz, acho que isso é para o pastor. Acho que isso é para João. Por conta da crise. Então Jonas, ele teve dificuldades, né? Diferente de nós, Jonas não tinha esse meio de poder identificar algumas coisas como nós temos hoje. O chamado, ele está totalmente ligado à identidade. Jonas, ele precisou passar por algumas situações. Agora veja que interessante, Jonas foi de primeira, cara. Deus chamou, ele desobedeceu, sofreu consequências e aí voltou para o propósito de Deus. Agora vamos lá colocar a nossa vida. Quantas vezes Deus já nos chamou? Quantas vezes nós desobedecemos? Quantas vezes sofremos as consequências e ainda repetimos as mesmas coisas? Com Jonas talvez foi uma vez só, velho. E comigo? Com você? Quantos anos de crente você tem? Quantos erros, quantos tropeçamos já recebeu? Quantas falhas, quantas decepções, quanto de entristecimento você levou ao coração de Deus. E quando Ele te chama de novo, levanta e foge. Aí a gente prega, Jonas fugiu, porque eu não vou fugir. Quantas vezes Jonas fugiu? Uma. Aí Deus teve uma conversinha com ele, aí ele voltou. Quantas conversas Deus teve com você? Quantas conversas Ele teve comigo? Para poder tentar me acordar do sono espiritual que eu estava vivendo, da vida fria espiritualmente que eu estava vivendo, da coreografia que eu estava fazendo, vindo apenas para a igreja com ela debaixo do braço e fingindo que estou buscando realmente ela agora.
não é as suas falas, é as suas atitudes. Diferentemente de Jonas, pelo menos eu posso falar isso, eu errei muito mais que Jonas e ainda tenho dificuldades, eu não sei você, sabe? E aí precisamos entender que isso tem que se extrair uma lição. E será que na próxima vai ser necessário Deus intervir, Deus te colocar na boca de um peixe, no estômago de um peixe? Será que vai ser necessário tua família sofrer por conta disso? Será que vai ser necessário você ser envergonhado? Será que vai ser necessário você passar por outro esfriamento espiritual e falar que é o mundo, que é o sistema, que a igreja está fria? Será que vai ser necessário passar por tudo isso de novo? E Deus dizer assim, só aceita, abençoado. Só aceita, só vai. Esse aqui é um exemplo de Jonas que desobedeceu, mas eu queria trazer um exemplo de alguém que obedeceu também, né? Para a gente poder se inspirar. A Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 12 da chamada de Abraão. A Bíblia fala que Abraão estava em sua casa, creio eu. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aqui eu vejo um chamado, um raiz e um chamado, sabe, Deus tentando ali preparar tudo para o cara dizer logo sim, e o cara diz não. Para Abraão foi só assim, ó, levanta e vai. Daqui a pouco eu te digo o que é. Abraão se levantou, pegou a sua família e foi. Com Jonas, olha, é em Nínive, beleza? O propósito é para que você anuncie essa palavra, para que a misericórdia alcance eles e eles possam se arrepender, certo? A urgência é porque eu estou quase derramando juízo sobre esse povo. Então Jonas tinha direção, tinha propósito e tinha urgência. Ele tinha um mapa daquilo que Deus já estava querendo fazer. Com Abraão foi: ó, levanta, vai, daqui a pouco eu te digo. E esse foi o pai da fé. Abraão, diferentemente de Jonas, é que eu vejo algo, sabe? Não sei se você já percebeu isso, que quanto mais Deus tenta te ajudar, mais parece que fica difícil de você cumprir. Rapaz, Deus, se eu tivesse um emprego, toma um emprego, é isso, é? Toma um emprego. Deus, se minha mulher começasse a pegar firme mesmo na obra, vou tocar na varoa para ela começar a pegar firme na obra. Aí Deus começa a facilitar, a preparar um caminho para ver se tu vai. Jonas, se recebesse o mesmo convite de Abraão, levanta e vai. Puxa, se Jonas correu com as instruções todinhas, imagina sem saber para onde ia, o que é que ia fazer. Parece que quando Deus mais tentar facilitar a sua vida, para ver você viver no propósito, parece que piora. Por isso que tem situações que você fala: rapaz, eu estou passando por um perrengue, Deus não está facilitando não. Cara, é porque talvez ele entendeu que contigo ou comigo, quando facilita, tu se acovarda. Mas quando o negócio está difícil, vem uma unção de coragem que ele pega vem caminho sozinho, sem nenhuma instrução, só pela fé, só pela palavra que tu recebeu no culto de domingo, e no outro dia tu está fazendo o que ele mandou, sem instrução, sem direção, sem propósito, apenas em obediência. Aqui a Bíblia vai mostrar que o que facilitou parece que atrapalhou, mas precisamos entender que Abraão obedeceu e viveu as promessas. Jonas desobedeceu e viveu as consequências. Temos dois exemplos na Bíblia. Qual iremos seguir? O que desobedece sofre consequência, ou o que obedece e vive as promessas? E você fala: João, eu vou ficar pensando, eu vou ver. Rapaz, está difícil, né, de escolher, né? Difícil decidir, né? Consequência ou promessa? Eu super entendo. Aqui Deus vai mostrar que Deus fez dele, Abraão, uma grande nação, por da sua obediência. Deus fez dele uma bênção. Não somente foi abençoado, mas esse homem se tornou bênção para outras pessoas. Deus fez dele o pai da fé. Abraão sentiu a dor do desprendimento. Caramba, deixar meu pai e minha mãe, deixar minha terra. Cresci aqui, todo mundo me conhece. Se eu precisar de qualquer coisa, meu vizinho me ajuda. Eu vou para um lugar que eu não sei onde é que é, para pessoas que eu não conheço. Ele sofreu a dor do desprendimento,
mas não sofreu a dor do arrependimento. Jonas, ele sentiu essa dor. A dor do arrependimento. Dizer, rapaz, se eu tivesse ido por onde o Criador da terra, o cara que sabe do amanhã, tivesse me chamado, eu acho que eu estaria passando por isso. Jonas escolheu conforto, colheu tormento. Abraão escolheu obediência, colheu promessas. Jonas sofreu por fugir e Abraão prosperou por obedecer. E nisso se consiste a Bíblia: céu, inferno, bom e mal, consequência e promessa. E nós crentes ainda temos dificuldades de optar pela melhor opção. Nós ainda queremos tentar se ver se fazer a escolha errada pode dar certo, se desobedecer vai dar bom, de desagradar a Deus vai melhorar as coisas. Olha o nível de nossa teimosia, a inclinação da nossa carne para o erro, para o pecado, para aquilo que esfria a nossa vida espiritual. Deus não está perguntando se o chamado é fácil. Deus está perguntando se você confia nele. Para Jonas, olha, vai ser assim, assim, assado. Rapaz, eu acho que esse plano não vai dar certo não. Eu vou ficar por aqui. Abraão, vai por aqui, daqui a pouco eu te revelo o resto. Confie em Deus, vamos lá. Sabe? Eu queria que você ficasse de pé. Esse chá que está acabando. Esse ano eu fiz, na virada de ano, eu creio que você também fez algumas reflexões sobre sua vida. Sabe? E eu vi que eu poderia ter produzido mais em ano 2025. E eu disse, Deus, me ajude, Deus. Eu quero me inclinar agora para a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que te agrada, aquilo que te convém. Me ajuda, me traz clareza, sabe? E aí, meu irmão, aconteceu umas situações de algumas semanas para cá, que eu disse, meu irmão, como é que isso pode acontecer, cara? Mas é quando aquilo que se começa e você começa a aceitar, você começa a experimentar e começa a ver onde Deus pode te colocar no simples sim que você dá, no simples posicionamento que você dá. 2025, no período de carnaval, a gente declarou que estaria de novo no mesmo local, com um grupo maior. Cremos nisso, declaramos isso. E aí, 2026, a gente disse, meu irmão, vamos fazer o que a gente falou em 2025. A palavra está de pé. E aí, irmão, do nada, começou a aparecer pessoas no meu caminho. Começou a aparecer pessoas que eu nunca vi. Pessoas que estão fazendo, trabalhando, orando, apresentando algo por mim que nunca vi o cara. Mas o cara entendeu, porque ele também tinha declarado isso, que queria servir mais a Deus. Eu declarei isso, mas também coloquei a minha vida à disposição. 2025, da metade do ano para cima, para janeiro, eu trabalhava exclusivamente para mim. E comecei a prestar serviço para um cara, e dentro do serviço que eu presto, eu consigo prestar o meu serviço para outras pessoas. Mas houve uma venda das minhas horas. Diminuiu o tempo de disponibilidade para o reino, de alguma forma. Eu disse, como é que eu vou conseguir fazer mais, se agora eu tenho menos horas, um filho novo chegou, eu estou com uma nova criança para poder educar, amar, cuidar, suprir. E agora eu quero fazer o que eu não fiz em 2025, mas as minhas horas são menos e minhas responsabilidades aumentaram. Se eu olhasse para as horas que eu tenho disponível e para as responsabilidades que eu tenho hoje, eu iria abandonar, meu irmão. Eu ia dizer, meu irmão, é melhor fugir. Vai ser mais cômodo para mim. Vou ficar só na igreja mesmo, quando o pastor chamar o prego. Quando der para ir para a praça eu vou. Se der para a célula, eu levanto da célula, não levanto. Mas, meu irmão, não é sobre a sua disponibilidade, não é sobre o quanto você tem de responsabilidade. Quando Deus te dá uma chamada, parece que tudo aquilo que você tem, aquilo que você faz, não é mais empecilho. E eu estava com um cara, esse cara fez, João, meu irmão, eu te vi no Instagram, e eu vi que tu tem uma ação, essa ação vai acontecer.
aconteceu, se vai acontecer. Eu queria fazer parte desse negócio contigo. E esse cara começou a falar comigo, a gente criou um grupo chamado Contrafluxo. E aí a gente começou a levantar pessoas por meio do Instagram, a gente abriu enquete, quem quer participar, vamos trabalhar nisso. Algumas pessoas chegaram, a gente está no grupo de 12 pessoas. Esse cara, por acaso, ele conhecia, tinha uma conexão com outro grupo, a qual eu estou fazendo parte agora, que é o Equibalo. Ele era um dos supervisores, e esse cara fez: João, meu irmão, tu é o perfil da Equibalo, para ser um dos supervisores de evangelismo. E aí esse cara, no dia seguinte, esse cara tem uma reunião com o pastor da Equibalo e fala: meu irmão, em vez de você ser o supervisor, eu quero que você seja o coordenador de todo o evangelismo que vai ter em Recife. E aí ele fala: João, meu irmão, acabei de ter uma reunião com o pastor agora, tu que era supervisor, vai ser meu vice-líder. Eu disse: meu irmão, como é que é esse negócio? Eu nunca te vi, cara. Mas eu me coloquei à disposição. Quando eu vi algo dizendo assim: meu irmão, tu quer servir, tu quer gastar a tua vida, é esse propósito mesmo, assim, Deus, eu quero ver o propósito. Eu posso ter a quantidade de responsabilidade que for. Se você coloca Deus em primeiro lugar, se você coloca aquilo que é proposital para Deus em sua vida, se você entende a sua identidade, eu creio, meu irmão, eu sei disso, eu estou vivendo isso, não vai te atrapalhar. Aí você fala: meu irmão, se eu abraçar esse negócio de grupo de homens, eu não vou ter tempo para minha família. Vai ter tempo, cara. Porque o que você está recebendo da parte de Deus para você, não tem como atrapalhar o restante da sua vida, porque se é algo de Deus para mim, como é que pode prejudicar a mim? Mas a minha desobediência àquilo que Deus me chama, prejudica. Você vai: João, é porque é muito corrido. Cara, se você se envolve na obra, meu irmão, eu não sei como é que é isso, eu também não consigo explicar. Eu queria ter um método, eu queria ter uma explicação que você assim: agora eu vou, mas eu não consigo explicar para você. É quando você diz sim, Deus começa a abrir caminho. Aleluia. Você começa a fazer coisas sem deixar a sua família de lado, sem deixar de ter compromisso, sem deixar de suprir a sua casa, sem deixar de ter a organização básica que o ser humano tem, de acordar, trabalhar, sabe, ter tempo com a família, estudar se possível, praticar um esporte e viver o propósito de Deus. Glória a Deus. Deus, ele me chama para colocar ele em prioridade. Eu sei que vai ser difícil no começo, porque talvez ele esteja lá embaixo, sabe, é como se você pegasse uma pilha de livros ou de roupa e você fala: eu quero essa calça aqui em cima, nesse cabide. Aí você tem que escavacar, tem que tirar, jogar para lá, puxar, arrumar um cabide. Vai ser trabalhoso colocar essa roupa em destaque. Também vai ser trabalhoso no começo colocar Deus em primeiro lugar. E às vezes é nesse trabalho de arrumação, organização, que a gente abre mão de Deus, abre mão da obra. É por isso que a gente tem dúvidas sobre o nosso chamado. Sabe uma das coisas que faz eu descobrir qual é o meu chamado? É trabalhando na obra de Deus, meu irmão. É servindo que Deus vai revelar onde é que você tem que estar. No começo eu fui assim. Eu já tentei dançar, até desenrolei lá no break, mas eu vi que não era aquilo para minha vida como chamado e propósito. Aí eu tentei pro louvor, há anos atrás na Igreja Batista. Cara, o pastor identificou logo que tem alguém desafinado aqui. Eu disse: sou eu, pastor. Ele disse: meu irmão, pro louvor não dá certo não. Aí eu fui para ação social, trabalhei em ação social, já não sabe. Me destaquei, saí bem. Eu disse: irmão, isso aqui não é para mim não. Eu precisei passar por vários lugares, servir em vários lugares, para poder eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. E às vezes a gente quer identificar o nosso chamado, mas a gente não quer nem começar a trabalhar na obra. Rapaz, olha, quem é que vai poder ir para o evangelismo? Não dá para mim não. Ó, a gente vai pensar com dos irmãos aqui para fazer um louvor, vai dar para ensaiar não. Olha, a gente vai pensar em juntar força, a gente vai fazer um sopão, eu estou ocupado. Mas eu quero saber qual é o meu chamado. Sem servir é impossível, meu irmão. Sem ter tempo para Deus é impossível. Sem colocar Ele em prioridade é impossível. Então o convite de Deus para você é te perguntar se você quer viver a consequência da sua desobediência ou se você quer viver as promessas dela, as promessas da obediência. E nisso vai consistir a sua vida. João, há muito tempo que eu tento fazer o que é certo, mas sempre está errado. Está em desobediência. Está em desobediência. Existem sim provas para nos amadurecer. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, mas não foi para matar, foi para fortalecer. Foi para ele mostrar que de fato é possível que por meio da palavra vencemos o diabo.
fazemos ele fugir, nos posicionando, ou seja, tem situações que é Deus que vai te levar para a prensa. E é quando nós somos prensados é que são o melhor. Eu até fiz um vídeo recentemente. Se a gente for no supermercado mais próximo de sua casa, se você for na prateleira lá da azeitona, você vai ver que é um preço e consideravelmente barato. Mas se você for para a prateleira do azeite, é muito mais caro. Porque a azeitona é barata, o azeite é caro. Se o azeite é a azeitona prensada, cara, quando você é prensado, Deus vai extrair o melhor de você. Aleluia. É na prensa que você vai dizer assim, meu irmão, está acontecendo muita coisa, é uma coisa em cima da outra, problema em cima do outro. Se for da parte de Deus, é para extrair o melhor de você. Aleluia. Quando você se converte, quando você se rende a Jesus, Deus vai começar a te prensar, meu irmão. E você fala, é muito difícil ser crente. É porque Deus quer extrair o melhor de você. Aleluia. É muito difícil seguir a palavra certinho. Ei, eu e você vai errar, mas iremos ser extraídos. Sairá algo melhor de você. Um novo filho, um novo marido, um novo vizinho, um novo estudante, um novo funcionário, um novo servo de Deus está se levantando. Glória a Deus. Mas precisamos aceitar o chamado. Aleluia. Há um convite para você. Há um convite para a obediência. Há um convite a qual você vai precisar se renunciar. É impossível. João, dá para viver a vida dupla? Dá, mas vai para o inferno. João, dá para ficar meio lá, meio cá? Dá, mas no final não é céu. João, eu consigo. Sabe, no domingo eu me arrumo direitinho, mas na segunda eu estou no funk? Dá. Mas não vai dar legal no final. A intenção de quem prega a palavra não é ver você no final dando ruim, é ver você no céu, amém? A intenção de Deus não é te dar uma liberdade para que você não vá para o céu. A intenção de Deus é que você seja salvo. E para você poder ser salvo, você tem que se sacrificar. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Essa cruz não é apenas para eu carregar. Essa cruz é quando o momento que a carne quiser gritar, eu me crucifico nela. E digo, Deus, eu estou crucificando a minha carne. O apóstolo Paulo vai dizer, eu esmurro a minha carne todos os dias. Isso é para ele não cair em tentação, para não cair em pecado, para não sair da desobediência de Deus. É necessário esmurrar a nossa carne. Aleluia. Às vezes eu não quero vir para o culto, eu tenho que dar murro em mim mesmo, na minha carne, para poder estar aqui. Eu não queria parar um dia para poder meditar, abrir mão do meu almoço para estudar e estar ministrando. Mas eu precisei esmurrar minha carne para poder meditar, estudar e estar aqui pregando. Eu não queria estar num lugar, sabe, preocupado com gente no evangelismo, mais de 150 pessoas, e eu do nada sou o vice-coordenador de tudo isso. Eu não queria, mas eu preciso esmurrar minha carne para dizer, eis-me aqui, Deus, pode me usar. Glória a Deus. Eu entendi minha identidade, eu entendi o meu chamado, eu entendi o propósito, eu entendi a direção. É necessário, meu irmão, você se sacrificar. Não vai ser fácil, não vai ser leve, mas também não foi fácil para Abraão. Abraão abriu mão da sua família, da sua casa, da sua parentela, de onde ele morava, para obedecer a Deus. E Deus fez dele pai da fé, pai de multidões. Jonas poderia morrer simplesmente no peixe ali, se ele não se arrependesse. Talvez você hoje já esteja dentro da boca de um peixe. Entenda o que eu estou dizendo. Você já está dentro de um problema. Você já está dentro de uma crise. Você talvez já esteja numa crise de identidade. Você já está dentro de uma grande depressão. Você talvez esteja entrando para um ponto de suicídio. E o que está faltando para você sair de lá e dizer, pai, eu entendi. Eu aceito agora. Eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer desse jeito. Eu não quero morrer nessa condição. Porque existe algo que você acha que eu vou morrer agora, não vai morrer agora. Talvez isso vá carregando você até o final da sua vida. E você achando, tá vendo que não me matou ainda? Tá vendo que desobedecer não dá esse rolo todo? Mas cara, não é sobre o agora muitas vezes. É sobre o final. É você olhar a sua vida e dizer, rapaz, menti pra caramba. Quando a mulher passou, adulterei, gerei desejo no meu coração. Já falei o nome de Deus em vão. Já desonrei pai e mãe. Rapaz, diante do céu, com base no meu currículo, é céu ou inferno, você mesmo se julga, cara. Não
dê nem trabalho a Deus. Se julgue, mas com a intenção de você dizer assim, eu não quero isso. Porque esse não foi a intenção do coração de Deus de criar. Veja bem, para eu finalizar. Deus, Ele é o Criador do céu e da terra, amém? Você crê nisso? Deus, Ele criou os céus e a terra. Você só está aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque Ele te permitiu te dar uma vida. Ou seja, não foi você que gerou você. Então, se o Criador criou a terra, colocou eu na terra, é porque Ele tem uma intenção comigo. O Criador criou a terra, me colocou na terra para eu ficar vagando, ser figurante? Não, meu irmão. Ele me criou com uma intenção. Ele me criou com um propósito. Ele me criou com um chamado. E quando essa pessoa que foi criada por Deus, na terra de Deus, quer viver de todo jeito, essa pessoa merece o melhor da terra? Não vai merecer. É a matemática básica. É o beabá da vida. Quem quer ter coisa fácil, a mãe da gente já falava isso. Ou é cadeia ou é morte. Olha que matemática tranquila que nossa mãe já nos ensinou. Gente, agora se você estuda trabalho, vai dar certo. Pode demorar, mas é justo, é honesto, vai dar certo lá na frente. Então Deus, Ele tem te convidado para isso. E essa pergunta que o Espírito Santo faz ao teu coração: você deseja viver em desobediência para colher consequências? Ou você deseja obedecer para viver as promessas, para trazer sentido para a sua vida? Porque às vezes a gente começa a se envolver com algumas coisas, a gente fala, rapaz, no começo era até bom, mas já estou cansando de fazer isso. Sabe, tem gente que, caralho, meu irmão, eu ficava com muita negra, mas cansei, velho, cansativo. Gente, eu gostava de pegar a bicicleta e sair rodando pelo mundo, mas cansei já disso. Aí agora eu quero tomar umas aqui, me embriagar, ver se foi a dose mais pesada. Eu cansei. A gente vai se cansando, porque isso não tem nada a ver com o propósito de Deus para nós. Mas quando você identifica o chamado de Deus, você fala, eu quero mais dessa presença, eu quero mais do teu louvor, eu quero mais ler a Bíblia, eu quero mais ajudar pessoas, eu quero mais servir pessoas, eu quero pregar a palavra para os meus amigos que estão perdidos. Isso me dá prazer, eu quero mais, meu irmão. Mas aquilo que não faz sentido, você cansa. Quantas coisas você começou e parou? Não é por conta da idade, não é porque não faz sentido com a tua vida. Não faz nenhum sentido com o motivo a qual Deus te criou. Por isso, fica fatigado. Por isso que dá vontade de você acordar e nem sair de casa. Passar o dia todo só na televisão assistindo filmes. O dia todo no celular, arrastando a tela para cima, procurando alguma coisa para preencher o teu vazio. E o teu vazio só pode ser preenchido com a pessoa de Deus. Aleluia. Então, se tem alguém aqui hoje, queria fazer esse convite, porque eu creio que não foi em vão. Tudo é proposital. Deus, Ele vai estreitando o caminho, sabe? E vai conduzindo para a gente num finalzinho ali, no final do funil. Você fala, rapaz, onde eu vim parar? Nessa quinta-feira, olha onde você veio parar. Dentro da igreja. E Deus, ó, na segunda-feira ele por aqui. Aí na terça-feira deixa ele para lá, na quarta-feira eu pego ele. Aí na quarta-feira eu deixo por aqui. Aí na quinta-feira alguém manda uma mensagem. Aí de tarde alguém manda um convite. Aí um pouquinho mais de noite, ó, tu vem mesmo. E Deus estreitando, e você acaba entrando dentro da igreja. Para Deus te fazer uma simples pergunta, não precisa. Para fazer uma simples pergunta. E aí, filhão, pessoal, eu criei a terra, te criei. E eu tenho algo para te entregar. Eu tenho algo para fazer através da sua vida. Eu tenho algo separado para você. O tempo passou, você não aproveitou, mas isso não impede do meu chamado se cumprir em você. Isso para Deus, cara, um dia vale 1000 anos. A estratégia do diabo é dizer, olha, você é muito jovem. E quando você está velho, o diabo chega e diz, olha, você está muito velho. Essa é a maior estratégia do diabo. Te convencer que você está muito novo e tentar te convencer que você está muito velho. Para você não começar a viver aquilo que Deus separou para a sua vida. A Bíblia fala aqui com Jeremias, Deus criou Jeremias, chamou Jeremias antes do ventre. Meu irmão, você só está aqui por conta de um propósito de Deus. Você não nasceu e Deus olhou para você, eu acho que eu vou chamar ele para cantar. Não foi depois que você nasceu, antes de você nascer. Antes de nascer, Deus já te viu grandão, e
disse: ele vai fazer isso, separei para isso, eu quero ele nisso aqui, vai me servir nisso, vai ajudar órfãos, vai ajudar drogados, vai libertar pessoas do cativeiro. Já tem algo separado para você. Aleluia. Então o que você está fazendo aqui é tardando. E Deus nessa noite te pergunta, jovem, você que veio aqui hoje nos visitar, não foi só uma visita. Eu creio que Deus marcou um encontro, sabe? E esse encontro geralmente tem que ser sempre marcado por alguma coisa, né? Quando a gente vai para o encontro é porque a gente tem que... É uma reunião, é um encontro, é algo marcante. Deus quer saber se você quer continuar vivendo as consequências dos seus erros. Ou você quer ser como Jonas, que no meio da baleia, no meio do problema, disse: cara, não vai valer a pena morrer aqui dentro. Não vai valer a pena morrer desse jeito. Se você quer ser como Abraão, que ouviu a voz como você está ouvindo agora, e mesmo sem entender nada, sem dizer assim: eu não sei nem como é que vai ser esse negócio, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se isso é para mim, rapaz, o que é que vão pensar, minha família, eu não sei, mas eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer àquele que me chamou, àquele que morreu na cruz, Aleluia. aquele que veio no meu lugar e se fez maldição para eu poder ser bênção. Tem alguém aqui que quer abandonar as consequências do seu pecado e começar a viver as promessas de Deus? Levanta a sua mão, a gente quer orar por você. Você que entendeu que o final da sua história não vai ser do seu agrado, porém Deus te dá uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade a Nínive por meio de Jonas para pregar, porque o seu pecado tinha subido às suas narinas, tinha chegado à sua presença, e Deus fala: Jonas, prega para esse povo, senão eu vou matar. Uma oportunidade Deus está dando por meio da palavra, assim como deu para Nínive, está dando para você. É oportunidade. Sabe o que é uma oportunidade? Eu tenho uma oportunidade de emprego, eu quero. Olha, tem uma oportunidade para tu ficar com uma menina, eu quero. Tem uma oportunidade hoje para você ser salvo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Qual é a tua resposta? Como é que você se posiciona? Existe alguém hoje que quer abandonar e parar de viver a consequência do pecado, a consequência da desobediência, a consequência de se colocar como prioridade e não a vontade de Deus? Alguém que quer sair da boca do peixe, do estômago do peixe. Alguém que quer sair do meio do problema, do olho do furacão, que não está aguentando mais viver essa vida de terremotos. É uma coisa caindo aqui, é dando errado aqui, as coisas não vão para frente. Eu tento, eu procuro e não flui. Consequências da desobediência. Se existe alguém, levando sua mão, a gente quer orar por você. Quer abençoar a sua vida. Quer te ajudar a sair de uma condição a qual você está preso. Existem prisões, meu irmão, que não tem nem cadeado. É porque você está preso espiritualmente. Existem prisões que estão de portas abertas. Você é livre para decidir. Você é livre para dar um passo, meu irmão. O diabo te prende na falácia. O diabo te prende na sugesta, nas falsas promessas. Está muito jovem, está muito velho. Não é o momento agora. E Deus está, assim como falou com o povo de Nínive, por meio de Jonas, por conta da consequência do pecado. Deus fala com você essa noite. Você quer abandonar essa vida de pecado? Quer parar de viver a vida de consequência de pecado? Consequência de desobediência? Existe alguém nessa condição que quer se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se não há, que Deus te abençoe e te conceda uma nova oportunidade, que o céu possa te dar uma outra chance, assim como Ele deu para um povo, mas também para outros Ele não deu essa oportunidade. Se hoje você sente paz em dizer não para Deus, cara, que Deus tenha misericórdia de você, que você se sinta à vontade a ouvir a sua palavra enquanto Ele lhe der a oportunidade, porque a intenção de Deus na sua existência não é para a morte, mas é para a vida. Amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade.
Glória a Deus, que palavra abençoada, palavra poderosa do nosso irmão João. Que Deus continue abençoando a sua vida, João. Continue te usando